Quero, inicialmente, senador Thelmário, presidente da nossa mesa nesse momento, me solidarizar com o pronunciamento de Vossa Excelência. Quero dizer que todos os argumentos apresentados por Vossa Excelência são compartilhados por mim, pelos integrantes da bancada do PT, e vamos, com toda certeza, lutar e votar para que esse projeto não seja aprovado. Mas, senhor presidente, no dia de hoje eu venho a essa tribuna para fazer um balanço e, ao mesmo tempo, reafirmar os prejuízos que a sociedade brasileira terá com o fim do programa Mais Médicos, e que foi definida pela forma profundamente desrespeitosa e agressiva com que o presidente eleito tratou o programa, a sua tentativa de descumprir pontos importantes daquele acordo e, com isso, obrigando o governo de Cuba a romper com esse contrato. Mas, senhor presidente, o Mais Médicos, ele surgiu a partir da constatação de uma realidade, de que o Brasil é um país que tem uma relação entre número de médicos por 1.000 habitantes muito abaixo de vários outros países com equivalente desenvolvimento econômico e social. O Brasil, por exemplo, tinha em 2013 1,8 médicos por 1.000 habitantes, o que era menos do que a Argentina, que tinha 3,2 médicos por 1.000 habitantes, o Uruguai 3,7, Portugal 3,9 e Espanha 4 médicos por 1.000 habitantes ali em 2013. E o Mais Médicos foi criado exatamente para atender a essa demanda histórica da falta de profissionais médicos. Ele tinha 3 eixos, esse programa. O primeiro era o provimento emergencial de médicos, ou seja, garantir emergencialmente que várias regiões desassistidas pudessem ter, muitas delas pela primeira vez, um médico ali trabalhando. O provimento emergencial de médicos propiciou, por exemplo, a atuação de mais de 18.240 médicos, com foco nos municípios e populações de maior vulnerabilidade social e distritos sanitários especiais indígenas. O segundo eixo era a ampliação e melhoria da infraestrutura para a prestação de atenção básica à saúde da população. Foram 5,8 bilhões designados para a reforma, ampliação e construção de 26.000 unidades básicas de saúde, as chamadas UBSs, sendo que mais de 50% já haviam sido concluídas em 2016. E o terceiro eixo era o de formação para o SUS, cujo objetivo era formar profissionais médicos para o Sistema Único de Saúde. Foram criados 117 cursos de medicina e abertas cerca de 13,6 mil vagas, sendo que a meta era de 11.500 vagas. 73% do total não estão em capitais, ou seja, a estratégia do programa era interiorizar a formação de médicos para garantir a cobertura em todas as regiões do país. Hoje,
são quase 290 cursos na área, com cerca de 30 mil vagas. Do total, 12.859 estão nas capitais, 43%, mais 16.682, portanto, 57%, bem mais do que a metade, estão em outras áreas. O governo Temer, no entanto, se rendeu às pressões das corporações médicas e decidiu, em abril desse ano, suspender a abertura de cursos e vagas por 5 anos. O que significa, senhor presidente, que a estratégia de garantir acesso universal à presença de um profissional médico foi, na verdade, descumprida e não será obtida. Mas, senhor presidente, foi por intermédio da cooperação internacional com a OPAS que foi possível garantir esse provimento emergencial. Cuba, por exemplo, tem 8,9 médicos por 1.000 habitantes, vejam, 8,9 em comparação com o Brasil, que tinha em 2013 1,8, veja que grande diferença, é quase 8 vezes o número de médicos que existe em Cuba, e é um país que tem uma experiência com 63 países formando essas brigadas de solidariedade composta por médicos cubanos. Mas não foi fácil aprovar o Mais Médicos naquela situação, porque a Associação Médica do Brasil entrou com ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, junto ao Supremo Tribunal Federal, que questionava a validade do programa. Nenhuma preocupação com as pessoas que já estavam sendo atendidas, muitas delas que sequer tinham visto um médico em toda a sua vida. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do programa Mais Médicos em 30 de novembro de 2017. É constitucional, inclusive, nos artigos que permitiram a contratação de médicos estrangeiros sem a revalidação do diploma e alterações nos cursos de medicina para enfatizar o atendimento na saúde básica. O ministro Alexandre de Moraes observou que o programa é prioritariamente oferecido àqueles que são diplomados no Brasil, aceitando na sequência os diplomados no exterior. E, portanto, qual foi o perfil de prioridades que o programa adotou? 20% ou mais da população que se encontrava e se encontra em situação de extrema pobreza. As capitais, as cidades com IDH baixo ou muito baixo, além do médio-alto Uruguai, municípios que tivessem populações quilombolas, regiões metropolitanas, o semiárido, o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Ribeira, a saúde indígena e os assentamentos rurais. Tivemos, então, uma enorme adesão dos municípios ao chamamento de médicos, sendo que aqueles que não eram brasileiros ou que se formaram no exterior, mas que eram brasileiros, não tivessem preenchido, só essas eram as vagas preenchidas com os médicos cubanos. Então, senhor presidente, veja o resultado disso. O programa, em 2014, tinha 1.486 médicos brasileiros. Em 2018, já eram 4.525, mostrando que o programa estava cumprindo as suas metas. Médicos formados no exterior,
Em 2014, eram 1.187. Em 2018, já eram 2.824. Sendo que os médicos cubanos, em 2014, eram 11.429 e caíram para 8.332 em 2018. Portanto, senhor presidente, o programa vinha sendo tocado com o objetivo de, no médio prazo, garantir que todos os médicos do programa fossem brasileiros e que houvesse uma cobertura de todas as regiões do nosso país. E foi em 2015 a grande virada. Foram abertas aproximadamente 1.290, foram abertas novas vagas em 1.290 municípios e 12 distritos indígenas. Embora, neste momento, o programa ainda tinha um número maior de médicos cubanos, nas novas vagas, a maior adesão foi de médicos brasileiros. 76% das 4.146 novas vagas foram preenchidas por médicos com CRM do Brasil. E a população beneficiada foi de 63 milhões de brasileiros. O relatório do Tribunal de Contas da União, por exemplo, senhor presidente, avaliou 1.837 municípios em 2017 e constatou um aumento de 33% na média mensal de consultas na atenção básica. O número de visitas domiciliares cresceu 32%. 63% dos profissionais entrevistados afirmaram que o atendimento melhorou e 89% dos pacientes e 98% dos gestores disseram que o tempo de espera por consulta reduziu. O estudo realizado pela Universidade de Brasília em 2014, com pessoas atendidas pelo programa em Ceilândia, afirmaram que os profissionais, principalmente os estrangeiros, têm mais atenção, interesse, interação, paciência, dão mais espaço, olham, ouvem e conversam com o paciente. Portanto, esse programa, em todas as avaliações que foram feitas, ele teve aprovação total da população, dos profissionais e dos gestores. Já um estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia, em 2016, mostrou que o programa, abre aspas, tem reduzido iniquidades em saúde, aumentado a proporção médico-habitante e melhorado a qualidade da relação médico-paciente, propiciando atendimentos mais humanizados, ao mesmo tempo em que tem favorecido a integração das práticas dos diferentes profissionais das equipes de saúde e aumentado a efetividade das ações das unidades básicas de saúde. Fecha aspas. Já um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2016 indicou que o Mais Médicos atacou, de fato, parte significativa da demanda reprimida. De março de 2013 a setembro de 2015, o número de municípios com escassez de atendimento em saúde caiu de 35,2 para 1,2 mil, aliás, de 1,2 mil para 777, segundo o índice calculado a partir de variáveis como proporção de médicos, o nível de pobreza extrema e os índices de mortalidade infantil. Mas outros estudos sobre impactos do programa, como aquele realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto de Pesquisas chamado IPESP, 14.179 usuários
277 gestores e 391 médicos em 699 municípios, 87% dos beneficiários afirmaram que os médicos do projeto foram mais atenciosos que outros profissionais que os antecederam anteriormente. O estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas em 2018 destacou o aspecto positivo dos mais médicos. Vejam só, sob a ótica fiscal, a ampliação do número de médicos no atendimento básico de saúde evitou 521 mil internações em 2015, gerando uma economia em internações hospitalares equivalente a 1/3 do orçamento do programa naquele ano. Houve uma redução consistente de 4,6% nas internações em geral e 5,9% nas internações relacionadas a doenças infecto-contagiosas em 2015. Naquele ano, as 11,3 internações custaram 18,2 bilhões de reais, uma média de R$ 1.612 por cada uma, e a economia de quase 840 milhões de reais corresponde a cerca de 33% dos 2,6 bilhões dedicados ao programa Mais Médicos em 2017. Pois bem, senhor presidente, agora vemos esse programa ser extinto. E o que acontecerá com a população brasileira, a quem pouco preocupa ao presidente da República eleito, que com toda certeza não tem qualquer conhecimento sobre a realidade de saúde do nosso país. O governo de Cuba foi obrigado a retirar os programas e a sair do convênio com o Brasil por conta das constantes declarações de Bolsonaro, de forma unilateral, autoritária e inconsequente, que lançou desconfiança pública sobre a capacidade e veracidade da formação médica dos cubanos, além de impor mudanças na forma de contratação e funcionamento do programa Mais Médicos, desrespeitando os canais de negociações estabelecidos e a soberania de Cuba. A previsão é de que os médicos cubanos do programa deixem o país até meados de dezembro. Médicos cubanos prestam atualmente serviços em 67 países, senhor presidente, sendo que em 55 anos foram cumpridas mais de 600 mil missões internacionais em 164 nações. Em Cuba, 35.613 profissionais da área de saúde de 138 países foram formados em Cuba de maneira gratuita, dos quais 1.075 brasileiros. Os recursos recebidos por médicos cubanos são revertidos nos sistemas universais, gratuitos e de qualidade que o sistema de saúde oferece a todo o povo de Cuba. Durante a permanência de médicos cubanos no programa, mais de 5 mil parentes dos que aqui estavam visitaram o Brasil. Quais são as nossas perdas imediatas? 8.500 médicos cubanos que atendem 30 milhões de brasileiros e saem nos próximos dias dos 2.285 municípios em que atuam, a maioria em áreas de maior vulnerabilidade. Estou concluindo, senhor presidente.
1.575 desses municípios têm única e exclusivamente médicos cubanos, sendo 80% desses locais com menos de 20 mil habitantes. 300 médicos cubanos representam 75% dos médicos atuando nas aldeias indígenas. Em 5 anos do programa, em nenhum dos editais, os médicos brasileiros supriram a necessidade apresentada, embora sempre tivessem prioridade para contratar. Em 5 anos, cerca de 20 mil médicos cubanos realizaram mais de 113 milhões de atendimentos no nosso país. Mais de 700 municípios tiveram, pela primeira vez na sua história, um médico atuando nos seus limites geográficos. As medidas tomadas por esse governo, agora de Michel Temer, para tentar resolver o problema, não conseguiram ainda suprir nem de longe as necessidades. Porque as 8.507 vagas abertas para contratação em instituições, para médicos formados em instituições brasileiras ou com diploma revalidado, em 2.824 municípios e 34 distritos indígenas, não foram inteiramente ocupadas. É verdade que as inscrições vão até o dia 7 de dezembro. Porém, de acordo com o balanço atualizado pelo Ministério da Saúde, houve 30.734 inscritos com CRM no Brasil, 21.047 inscrições foram efetivadas, finalizadas no sistema, 8.278 profissionais foram indicados ou alocados em municípios para atuação imediata, o que corresponde a 97,2% das vagas. Porém, senhor presidente, apenas 1.061 profissionais se apresentaram nos locais que se inscreveram para começar os trabalhos, o equivalente a 12,7% do total de vagas, tão somente. Mas, senhor presidente, isso já era sabido, porque anteriormente a saída do governo de Cuba do programa Mais Médicos, já havia 2.000 vagas ociosas no programa. Vou concluir agora, senhor presidente. O edital número 18 não disponibiliza vagas para 1.000 municípios em que atuavam médicos cubanos. De acordo com a cartilha do Mais Médicos, Ministério da Saúde 2017, apesar do aumento considerável da adesão de médicos com CRM do Brasil, a ocupação de vagas em municípios de maior vulnerabilidade e difícil acesso ainda é muito baixa. O tempo de permanência nesses municípios é inferior a 90 dias. O preenchimento das vagas por recém-formados geralmente é interrompido com a realização das provas de residência médica. E as vagas ofertadas pelo edital número 18, em grande parte, foram preenchidas por profissionais que já estão no Sistema Único de Saúde e que simplesmente saíram de prefeituras ou de organizações sociais para ingressar agora no programa Mais Médicos. Ou seja, muitos médicos estão trocando os postos que tem no SUS pelo Mais Médico, e isso ameaça desorganizar inteiramente esse programa. Senhor presidente, eu quero só concluir as minhas palavras agradecendo, em nome do povo brasileiro, de milhões de pessoas que tiveram a oportunidade de ter nos seus municípios, nas aldeias indígenas, na periferia das grandes cidades, um atendimento com profissionais médicos altamente capacitados e, em seu nome, agradecer não só aos médicos cubanos que aqui tiveram
nos dando uma lição de solidariedade, mas também ao governo cubano, que nos ajudou de forma significativa a melhorar os indicadores de saúde do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.